Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Prisão e libertação de Pedro e João. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas um anjo do Senhor abriu as portas da prisão à noite e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide, e no templo postos de pé, falai ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, entraram ao amanhecer no templo e ensinavam. Porém, chegando o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Porém, quando chegaram os oficiais, não os acharam no cárcere. Então voltaram e informaram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com todas as seguranças e os guardas de pé às portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Quando ouviram essas palavras, o sumo sacerdote, o chefe da guarda do templo e os principais sacerdotes se perguntavam perplexos o que viria a ser aquilo. Mas chegou alguém que lhes deu esta notícia: Eis que os varões que puseste no cárcere estão no templo, postos em pé e ensinando ao povo. Então foi o chefe da guarda com os oficiais e os trouxe sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Quando os trouxeram, apresentaram-no no sinédrio, e o sumo sacerdote lhes perguntou, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não os ensinais nesse nome? E eis que encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos matares, pendurando-os no madeiro. A este exaltou Deus com sua destra por príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas suas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus deu aos que obedecem. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 32. O Evangelho é provocativo e provoca na vida das pessoas sentimentos e emoções dos mais diversos. Para alguns, é a esperança de uma mudança, de uma transformação, de um problema resolvido, enfim, de uma cura. Mas para outros, pode ser a ameaça de perder o poder, de mostrar o quanto estão errados em suas ideias e seus posicionamentos, em suas atitudes, em suas decisões. De fato, qualquer pessoa que prega o Evangelho, Teófilo e todos os cristãos ao longo de todos os séculos deveriam estar cientes disso. Lucas procura mostrar que mesmo as perseguições são momentos através dos quais Deus está edificando a sua igreja e produzindo a salvação na vida das pessoas. A igreja assumia publicamente a sua fé lá no Pórtico de Salomão, bem na entrada, e nos caminhos de Jerusalém. Em todos os lugares, eles não perdiam a oportunidade de dar testemunho da ressurreição de Jesus e dos efeitos dessa ressurreição na vida das pessoas. Diante de tudo que estava acontecendo, diante do crescimento da popularidade dos apóstolos, mais uma vez os líderes religiosos se sentem ameaçados. E o que eles fazem? Prendem os apóstolos. Quando é uma ameaça, você pode chamar para conversar, entender o que está acontecendo e quem sabe até crescer, ou você pode partir para a violência, prender. E com a violência, você sabe que não existe amor e não existe humildade. O que existe é claramente o medo e o ódio.
Ninguém prende, mata ou violenta por amor, mas por ódio, por medo. A violência e o medo jamais serão sinais da presença do reino de Deus na história das pessoas. Mas aquele não era um sinal de Deus na história para demonstrar o triunfo da violência. Era um sinal de Deus para demonstrar o poder libertador da ressurreição de Jesus. Ao contarem com a justiça de Deus, os apóstolos vivenciaram uma libertação extraordinária em suas vidas, que talvez não fosse possível pelos mecanismos convencionais, mas para um Deus que tudo pode e que cuida daqueles que nele acreditam, os apóstolos foram libertos. E nós não podemos resumir as nossas vidas apenas ao que é lógico, apenas o que a gente pode entender, o que a gente pode comprar, o que podemos fazer com as nossas mãos e com as nossas capacidades. Deus tem poder para produzir salvação de uma maneira totalmente diferente, inusitada, fora dos limites humanos, dos padrões humanos. Depois daquele ato maravilhoso de libertação de Deus, os apóstolos vão para junto dos outros irmãos e pregam as palavras desta vida conforme o enviado de Deus havia determinado que eles fizessem. Não há tempo a perder. A obra é urgente, precisa continuar. As pessoas precisam de salvação, as pessoas precisam de libertação. As pessoas também estão sendo violentadas todos os dias e há, no testemunho da ressurreição de Jesus, um poder libertador. Quando os líderes buscaram os apóstolos para interrogá-los, qual não foi a surpresa quando descobriram que eles já não estavam mais encarcerados, mas eles estavam livres anunciando o Evangelho. E o que eles fizeram? Agora eles mandaram chamar para poder conversar. E dessa vez o texto diz, sem violência, porque perceberam que eles não estavam tratando apenas com um grupo de pessoas que estava anunciando algumas de suas ideias. Havia algo diferente na vida daqueles homens, daquelas pessoas. O que eles estavam fazendo não era apenas filosofia. O que eles estavam era promovendo a libertação, anunciando Jesus ressuscitado, cheios do poder do Espírito Santo em suas vidas. Os poderosos tentam virar o jogo, lançando a culpa de tudo o que estava acontecendo sobre os apóstolos. Mas aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus tinham muita convicção do que eles estavam fazendo, do que eles estavam ensinando. Na verdade, porque estavam ensinando o que Jesus ensinou, porque estavam fazendo o que Jesus também fez. E a convicção que eles tinham era muito forte. Ora, com Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, produziu também uma certa perseguição e até mesmo a morte. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. E é com essa esperança viva que eles se apresentam diante das autoridades mais uma vez. E mais uma vez também, eles anunciam o ressuscitado e denunciam o pecado e a necessidade de arrependimento. Esta é a mensagem, Teófilo. Esta é a mensagem para todos nós. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que triunfou não foi a injustiça de vocês, mas o poder e o amor de Deus. E outra coisa, vocês não podem continuar pecando e por aí matando pessoas inocentes apenas pelo fato de que vocês entendem que estão corretos ou que estão seguindo aquilo que vocês também compreendem como sendo a vontade de Deus. Tomem cuidado com isso, porque pode ser que vocês estejam fazendo apenas a sua vontade, fazendo aquilo que está no seu coração, e nem sempre do nosso coração, do coração das pessoas, procedem coisas boas. O Evangelho denuncia e nos expõe e nos coloca diante da nossa possibilidade de pecar e da nossa impossibilidade de ter uma vida plena sem a graça de Deus. Este é o nosso testemunho, Teófilo. Aliás, nosso e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives,
nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. Teres Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.